Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com Jesus nessa manhã? Querido, eu quero te dizer uma coisa para você, a presença dele é real dentro deste lugar. Você consegue perceber isso porque está um culto leve, está um culto onde você vê a manifestação de Deus dentro deste lugar. Queridos, é motivo de muita alegria. Eu quero aqui agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus nessa manhã, que é uma grande responsabilidade, mas eu sei de uma coisa, que a palavra é dele, então o Espírito Santo se responsabiliza por isso, amém? Quem trouxe Bíblia nesta manhã? Abra comigo por gentileza, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, quem for encontrando, dê um glória a Deus bem alto. É importante que todos estejam acompanhando a leitura, aleluia. Quem prestou atenção na ministração do Gabriel, enquanto ele estava aqui na frente, foi um resumo da pregação dessa manhã. Porque enquanto ele ministrava, eu me arrepiava ali, irmão, de uma certa maneira que quando Deus confirma algo na vida do crente, é uma presença que é inexplicável. Que Deus seja louvado porque Ele é o Deus dessa obra. Eu sempre, não sei se foi porque eu me converti aqui, mas quando eu entro dentro deste lugar, o lugar é abençoado, o lugar é diferenciado. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levanta da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias. Até aí. Você que pode, toma o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Queridos, enquanto eu ministrava, enquanto eu estudava essa palavra, Deus colocou algo no meu coração e que eu quero começar com essa frase: quando o dever é abandonado, a tentação encontra espaço. Quando o dever é abandonado, a tentação encontra espaço. Querido, se você acompanhar comigo no texto que nós lemos, você vai reparar que houve uma quebra de um dever. Capítulo 11, versículo 1 diz assim: no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe. O correto era que Davi fosse a essa guerra, e o costume era que o rei fosse à frente do seu exército para guerrear junto com seus soldados. Só que Davi, ele não vai e manda o seu comandante, seu amigo, seu braço direito, não sei, Joabe, para ir para a guerra. E aqui você vê que houve sim uma quebra. Glória a Deus que Joabe, o texto diz que ele lutando ali contra os amonitas, eles tiveram êxodo, tiveram vitória e construíram, conseguiram ali vencer e tomar posse da cidade de Rabá. E aqui eu tenho uma lição para você. Quando Deus entregar algo nas suas mãos, queridos, receba. A Bíblia nos ensina que tudo que vier em nossas mãos nós precisamos fazer bem. Davi era para estar na guerra, ele não foi, ou seja, houve a quebra. E imediatamente, quando você não faz aquilo que Deus entregou em suas mãos, ou você deixa de lado aquilo que Deus te entregou, você passa a dar espaço
a tentação, ao mundo espiritual. Repare comigo no texto, quando Davi fica em Jerusalém, o capítulo 2 vai dizer: certa tarde Davi se levantou da sua cama e de seu descanso. Querido, Davi agora já está com 50 anos. Nós sabemos que Davi é filho de Jessé, o filho mais novo de Jessé. E agora com 50 anos, Davi é aquele que nunca perdeu uma batalha, porque Deus sempre esteve com ele. Davi agora, assim como eu e você, está enfrentando ali uma batalha espiritual, uma batalha agora interior dentro dele, do qual ele saiu derrotado. Você vê que no versículo 2 ele diz: certa tarde se levantou da cama depois do seu descanso. Queridos, quantos aqui nunca deixou de fazer algo porque estava cansado? Ontem nós estávamos conversando no churrasco dos homens, e eu comentei com o Vinícius que realmente o cansaço tem afetado a igreja, sim ou não? E eu que vim do Nordeste, eu sinto essa grande diferença, porque São Paulo é uma cidade que não dorme. Você vê empresários ali cada vez mais querendo mais dinheiro e investimentos e aquilo, e nós que somos crentes, precisamos do trabalho, vamos acompanhando de uma certa forma esse ritmo de sempre estar trabalhando, acordando cedo, dormindo tarde. Mães aqui que têm a obrigação de chegar, trabalham, chegam em casa, ainda tem que fazer comida, vai dormir, já é quase meia-noite e 4 horas da manhã já está de pé. Só que eu te falo, e a intimidade com Deus aonde fica? Qual tem sido as nossas escolhas, querido? O mundo, nós comentamos ontem também, o inimigo tem as suas estratégias, e um dos pontos que ele vem mais atacando é no tempo. Hoje em dia você já não encontra tempo para nada, se você não tiver uma certa organização na sua vida. E então, querida, a Bíblia vai dizer que Davi se levanta de tarde e vai caminhar pelo seu terraço. E ele caminhando ali pelo terraço, ele olha e vê uma mulher muito linda, diz o texto. E o pecado não está no olhar, mas sim o persistir em olhar. Porque Davi olhou, ele tinha ali a oportunidade de se adentrar de volta, sim ou não? Mas ele preferiu olhar. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, se não me falha a memória, que os olhos é a luz do corpo. E Davi passa agora, através dos seus olhos, trazer trevas para o seu corpo. Ele passa agora a dar espaço à tentação. E Davi agora manda saber quem era essa mulher. Ele manda alguém, quem é aquela mulher? Ele passa a interessar por aquela mulher. E chega para ela que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias. Ou seja, Davi agora está ciente que ela é uma mulher casada. Só que ele é rei. E naquela época, quando o rei ordenava alguma coisa, tinha que ser feito. Ah, queridos, e a Bíblia vai dizer que então Davi enviou mensageiros para trazer notícias sobre ela. E Batseba vinha acabado de se purificar dos rituais que as mulheres têm. E Davi manda trazer, e ela vem até Davi. E ali eles têm relação sexual. E Batseba vai. Depois de um tempo ela manda um recado para Davi, dizendo que ela estava grávida. E se você reparou, o Gabriel já falou sobre adultério nesta manhã. E mais uma vez o Senhor está falando sobre o adultério nesta manhã. Querido, e o pecado escondido? Não há pecado pior do que você lutar contra o pecado não confessado. O pecado escondido, ele nunca vem sozinho. Ele sempre vai trazer algo mais para você esconder esse pecado. Quem já ouviu falar que um abismo puxa o outro? E se você reparar comigo no texto, Davi então manda uma mensagem para Joabe: envia-me Urias, o hitita. E Joabe enviou a Davi. Quando Urias chegou,
Davi perguntou como é que estava a guerra. Repare, querido, eu preciso que agora você se adentre no lugar de Davi, no desespero que Davi passa a ter em sua vida, por causa de um dever quebrado, por causa de um detalhe da sua vida, uma decisão. Ele teve o relacionamento com Batseba, engravidou a mulher do seu soldado, e agora ele manda trazer, Urias vem até ele. E o que que Davi faz? Davi manda ele ir para casa, e ainda envia um presente, porque qual é a estratégia de Davi? Ele estava na guerra, ele vai para casa, vai ter relacionamento com a sua esposa, e o filho não é meu. Querido, isso é muito forte. Eu quero que você entenda que às vezes a gente lê a Bíblia, a gente vê grandes homens fazendo grande coisa através do Espírito Santo, mas são seres humanos como eu e você. Jamais alguém ia imaginar que aquele que Deus diz que Davi é segundo o coração de Deus, começa a ter essas artimanhas. Davi sempre foi um cara estrategista com guerras. Então ele manda Urias, e só que ele tem uma resposta que ele não esperava. A Bíblia diz que Urias não vai para casa. Urias fica dormindo junto com os soldados na porta do palácio. E chega essa notícia para Davi: Davi, Urias não foi para casa. Imagina o desespero de Davi. E agora? Meu primeiro plano não deu certo. E ele vai questionar: por que que você não foi para casa? E aqui Davi leva a primeira pancada. A resposta, Davi diz assim no versículo 10: quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou: o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? Repara que Davi está falando de um certo cansaço também para Urias. Você passou tanto tempo fora, por que você não foi para casa descansar? E aqui vem a resposta de Urias: a arca e o exército de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa beber, comer e dormir com minha esposa? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessa. Você consegue ver a diferença do comportamento de Davi, que era rei, para de um soldado como Urias? Urias deu a resposta para Davi daquilo que Davi devia ter feito. Olha o temor que Urias tinha dentro do seu coração. Como é que eu posso estar na minha casa descansando, comendo, bebendo, se a arca da aliança, que é a presença de Deus, está lá guerreando, o meu comandante está lá guerreando? Como é que eu vou estar na minha casa dormindo, se tem pessoas morrendo por causa do exército? Querido, toma isso, imagine agora como fica o coração de Davi. Davi, eu sinto que agora Davi começava a estreitar o caminho para Davi. E nessa época, tinha o costume de o rei sempre estar julgando as causas das pessoas. A vida de Davi não se resumiu só a isso não. Como é que o rei vai ter cabeça para julgar as causas dos outros estando nessa situação? Como nós, que somos sal e luz da terra, podemos ajudar alguém lá fora, se há pecado escondido dentro de nós? O Espírito Santo de Deus sonda corações nessa manhã, Senhor, porque eu creio que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E como o Gabriel ministrou nessa manhã, há um novo começo dentro deste lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, e agora Davi recebe esse tapa na cara, vamos se dizer, de Urias. Eu imagino Davi: e agora? Meu segundo plano também não deu certo. Imagina o medo de Davi, se
tudo isso que aconteceu caísse na boca do povo. O desastre que ia acontecer, o rei de Israel em adultério. E Davi, então, mais desesperado, ele diz, então lhe diz, pois bem, fique aqui hoje e amanhã poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou para jantar e o embriagou. Mais uma estratégia de Davi. Embriagado, a pessoa perde o sentido. Embriagado, a pessoa muitas das vezes quebra ali o seu caráter. Eu vim do mundo aí do qual eu também bebia muito, mas graças a Deus sempre tive consciência do que eu estava fazendo. Mas você vê muitas pessoas falando, eu fiz isso e não lembro. Eu fiz isso, não estou lembrado. Provavelmente era isso que Davi estava querendo. Eu vou embriagar ele. Ele vai perder esse sentido e ele vai para casa. Só que mais uma vez, ele fica sabendo que Urias não vai para casa. E Urias dorme mais uma vez lá fora. E Davi perde o seu chão e toma uma das piores decisões que ele poderia ter tomado. A Bíblia vai nos orientar que na manhã seguinte, Davi escreve uma carta para Joabe e mandou Urias entregar. Queridos, isso cortou meu coração. Repare que Davi, ele vem de uma sequência de pecados. Por causa de uma atitude, ele vem surgindo vários pecados. E as trevas vêm tomando conta do seu coração. Ele não encontra saída. Ele está preso. É o que a Bíblia, no mundo espiritual, diz que laços estão sendo feitos em volta de Davi. Davi está ficando encurralado. Davi já não tem mais alegria. Davi já não tem mais a atitude de um rei. Davi está desesperado. Davi primeiro adulterou. Davi manipulou. E agora Davi escreve uma carta com as seguintes frases. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. Esse silêncio é bom, querido, para a gente raciocinar, para a gente saber que o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. E Davi manda ali matar Urias. E quantas vezes, quando eu estava estudando sobre essa palavra, e até me emociono de novo, porque Urias agora pega aquela carta em suas mãos, fiel a Deus, fiel a Israel, e passa aí agora para a guerra, com aquela carta na mão. E aquela carta, queridos, estava ali a condenação dele. Ele não sabia, mas ele iria morrer naquela guerra. Então ali estavam os sonhos de Urias, ali estavam os projetos de Urias, ali estava a família de Urias. E quantas das vezes, por um pecado escondido nosso, a gente não envolve pessoas que não merecia passar por aquilo, por decisões que nós tomamos. E às vezes quem sofre mais com atitudes nossas são os nossos filhos. São mulheres, ou vice-versa, mulher tomando atitude, o marido sofre e morre. Urias teve morte física, mas às vezes lares estão destruídos por causa de uma morte espiritual, por atitudes nossas, de uma atitude de pecado não confessado. E nós sabemos que Deus está de braços abertos, pronto para ouvir os nossos pecados, as nossas falhas. E eu não sei se você vai se lembrar, o Gabriel falou aqui, aquele que fala que não tem pecado, está mentindo. E o povo hoje em dia, querido, tem costume de querer falar de pecadinho e pecadão. E diante de Deus, pecado é pecado. E esse é um meio de uma estratégia para a gente ter com Deus
confessar, querido, todo dia nós pecamos. Todo dia nós erramos, todo instante nós erramos. Então há motivo para a gente ter intimidade com Deus. O princípio da sabedoria é o temor. Então quando a gente for tomar qualquer tipo de decisão, fala, opa, espera aí. Será se eu estou afetando a minha família? Aonde isso vai chegar? Querido, é algo que é dos nossos dia a dias, apenas o cansaço começou tudo isso. Simplesmente não, eu vou deixar de fazer isso. Eu não vou hoje, eu vou enviar outro no meu lugar. Querido, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Se o Senhor está te chamando, querido, é na hora de se levantar. Porque enquanto você quebra aquilo que Deus tem para a sua vida, a tentação vai ficar te prendendo para você não fazer. Não jogue para outro aquilo que você tem que fazer. Deus é quem capacita, querido. Precisamos se lançar. Às vezes botamos muitas dificuldades. Não sou capaz. Eu não sei fazer. Você não sabe, mas o Espírito Santo, ele é perfeito e faz. É Ele quem capacita. É Ele quem te levanta todos os dias. É Ele que pede para você a voz pela manhã, vai orar. Para um pouco, filho, lê minha palavra. Como é que você vai caminhar comigo se você não tem intimidade comigo? E Urias, que não tinha nada a ver com isso, morre. Urias agora está morto. E então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Joabe também foi cúmplice disso. E quando eu vejo a liderança de Davi e o comandante como Joabe, muitas das vezes o evangelho está sendo escandalizado. Porque às vezes pastores estão ensinando coisas que não estão na Bíblia. E as pessoas sem conhecimento acabam falando, mas foi o pastor que falou. A Bíblia nos manda ver, sondar, experimentar o Espírito que está sobre esses homens. Não estou querendo trazer, me entenda bem, um tipo de rebelião. É que a palavra é para todos. É como o pastor André mesmo fala muito aqui. Nós somos todos iguais. Na restauração não tem diferença. Somos todos iguais. A palavra que está sendo pregada aqui, você pode ler na sua casa. O Espírito Santo pode dar esse tipo de discernimento para você. Louvado seja o nome de Jesus. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias, o hitita, foi morto. Joabe então envia o relatório para Davi. E aqui eu quero pular para o versículo de número 25. Que após a mensagem chegar até Davi, falando que Urias já estava morto, outros soldados foram mortos por causa dessa atitude de Davi. Davi simplesmente dá uma resposta. Diga a Joabe que não desanime, a espada devora este hoje e aquele amanhã. Lutem bravamente e conquistem a cidade. Davi está com o coração endurecido. Davi está pensando em si. Ele não se preocupou que Urias estava morto. Davi se preocupou com o seu pecado. E agora eu imagino, pronto, está resolvido. Davi achou que estava resolvido. Hebreus, abra comigo, capítulo 3, versículo 13. Deus está aqui, querido. Deus está aqui. Abra o seu coração, querido, nesta manhã. Hebreus, capítulo 3, versículo 13 diz, vamos ler o 12. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias,
enquanto ainda é hoje. Não está falando deixa para amanhã. Enquanto o dia ainda é hoje, para que nenhum de vocês sejam enganados pelo pecado e fique endurecido. Porque nós tornaremos participante de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembrem-se do que foi dito: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração como eles fizeram na rebelião. O Espírito Santo sonda os corações nessa manhã, querido. E se Ele está trazendo algo na sua mente, é momento de você estar confessando ao Senhor. Não precisa muita coisa para o pecado endurecer seu coração, querido. Pense nisso. Um abismo puxa o outro. Um pecado nunca vem sozinho. Ele sempre vai trazer outro com ele, para você poder esconder aquilo que você cometeu. Ah, Senhor, para Davi estava resolvido, mas para Deus, e muitas das vezes nós esquecemos disso, às vezes tememos mais o homem do que a Deus, às vezes tememos mais o pastor do que a Deus. O pastor é limitado, querida. Nosso pastor nem aqui está, mas Deus está. Ou seja, você tem a semana inteira, você sabe aonde você está andando, o que você está vendo, o que você está falando. O pastor não sabe, mas Deus sabe. Querido, e Deus manda agora o profeta para ir à casa de Davi. E o profeta Natan conta uma história para Davi. Ele diz assim: então o Senhor enviou o profeta Natan a Davi, e ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens em uma cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e cresceu com seus filhos, e comia o seu prato, bebia junto com o seu copo, e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos seus animais do próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para o visitante. E Davi, cheio de razão, ele era quem julgava as coisas, ele se enche todo de autoridade. E diz o texto: Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo, irmão, tão certo como vive o Senhor, usou o nome de Deus. Tão certo como vive o Senhor, este homem que faz umas coisas dessas merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. E agora é o baque onde o profeta Natan disse: você é esse homem. Quantas vezes queremos julgar quem está lá fora? E nós? Quantas vezes queremos ver o cisco que está no olho do irmão que está lá fora, e não conseguimos enxergar a trave que está no nosso olho? Assim diz Jesus. Eu vejo, querido, no nosso meio, muita acusação, muito juízo, muito você não vai para o céu, você é isso, você é aquilo. E nós? E nós? Olha para nós agora. Estamos tendo uma vida reta diante de Deus? Olha a autoridade que Davi falou. Você acha que Davi tinha capacidade para falar dessa forma? Às vezes julgamos e não olhamos as nossas vidas. Para falar, nós precisamos nos consertar primeiro. Louvado seja o nome de Jesus. E Davi, então, não sei se você já sentiu. Eu sentia quando
quando eu era pequeno, meu pai, Marcelo, eu vou te pegar. Aí quando eu chegava em casa, ele estava com a cinta na mão. Sabe quando bate aquele gelo? Eu falei, e agora, Michel, eu corro ou fico aqui? Eu imagino quando o profeta diz para ele, esse homem é você. Eu imagino o corpo de Davi gelado. E agora? Eu tenho intimidade com Deus e esqueci que Ele vê tudo. Imagine vindo na mente de Davi agora, tudo que ele fez, todas as estratégias, todo o desespero e a morte de Urias. Meu Deus, tem misericórdia. E Deus ainda diz para ele, eu ungi rei de Israel, eu os livrei da mão de Saul, dei-lhe casa e as mulheres de seu senhor e o reino de Israel e Judá, e se isso não bastasse, teria te dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão terrível? Por que nós desprezamos a palavra do Senhor? Por que na hora do desespero nós não lembramos da palavra do Senhor? Muitas vezes nós sabemos que é errado, mas mesmo assim não, Deus perdoa e acaba fazendo. E não sabe do que Deus vai fazer. Porque diz, aqui se faz, aqui se paga, o que você plantar você vai colher. Deus perdoa, mas irmão, cada ação é uma atitude. E agora passa a ter essa revelação de Deus para Davi. E um detalhe, se você reparar no versículo 26, que está depois, Joabe ainda estava lá em guerra, e o profeta já estava corrigindo Davi. Ou seja, para que não haja dúvida, era o próprio Deus falando com Davi. Eu acredito em profecia. Só que infelizmente hoje em dia, já está barganhado. Hoje é um tal de assim diz o Senhor, que não... Se você não tiver intimidade com o Senhor, você é levado por esses tipos de líderes. Eu recebi uma profecia uma vez, que o rapaz chegou até a mim e entregou, falou, aí eu amém, e continuou falando. Aí eu falei assim, meu irmão, amém, agora se você me permite, fale só até onde Deus falou, não queira dar jeitinho. E às vezes Deus coloca algo no seu coração para falar para o irmão, e você vai e fala, só que começa a falar mais coisas, que acaba distorcendo tudo. Se Deus falar para você, vá até Ele e fala que eu amo, e você chegar, o Senhor fala que te ama, porque vê você chorando, porque vê você orando de joelho, e às vezes a pessoa tem problema no joelho, nem de joelho ora. Se é isso, é isso. Então repare que Joabe estava em guerra. Davi deve ter se questionado, é o próprio Deus, porque só quem sabia era eu e Joabe. Deus está aqui, queridos. Ah, Deus maravilhoso. E então Davi confessa a Natã, no versículo 13, pequei contra o Senhor. E agora, querido, é onde entra o que o culto tem falado, desde quando nós entramos, de pecado, pecado, pecado e pecado. Precisamos confessar os nossos pecados. Deus restaura, mas primeiro Deus confronta. Deixa eu ser profeta para a sua vida nessa manhã, querido. Deus está nos confrontando, assim como confrontou Davi. Deus perdoa, mas primeiro Deus quebra orgulho. Para perdoar, queridos, eu até perguntei enquanto eu estava estudando, eu falei lá em casa, é fácil perdoar? A Dudinha foi a primeira, não! Para quem não sabe, Duda é minha filha. Lá do quarto ela falou, não. E realmente é fácil perdoar, irmãos? Mas Deus perdoa. E a Bíblia diz que Ele joga no mar do esquecimento
aquele pecado confessado, que é a mudança de comportamento. E Davi vai escrever no Salmo 32, e ele diz no verso 3 assim: enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro, dia e noite, a tua mão pesava sobre mim, minha força se evaporou como água no calor do verão. E é isso que o pecado faz, querido. O pecado tira a nossa alegria, o pecado tira a nossa paz, o pecado traz doença. Não é todos os casos que eu vou falar agora, mas tem pessoas que ficam em depressão por causa de pecado, estão com crise de ansiedade por causa de pecados. Existe essa doença sim, mas nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Muitas dessas pessoas também estão espiritual. O pecado destrói, e é contra ele que nós lutamos. E mais uma vez eu repito, é somente ele quem nos distancia de Deus. E nós temos um Pai que é amoroso, um Deus que cuida, que restaura, que limpa. Ele exorta, e Ele está nessa manhã nos convidando: filho, vem para uma intimidade maior comigo. Não adianta simplesmente eu chegar aqui e falar: eu sei, o sangue de Jesus nos purifica. Sim, Ele nos purifica, mas nós precisamos confessar os nossos pecados. É como foi ministrado esses tempos atrás com o pessoal sobre libertação. É um nível de intimidade. E Davi fala: enquanto ele não confessou, ele se recusou a confessar a Deus, ele não tinha mais alegria. A mão do Senhor pesava sobre a vida dele. E não é um pesar de dor, é apenas um alerta. Nós lemos em Hebreu: no dia de hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçai os vossos corações. Louvado seja o nome de Jesus. E então, Davi no primeiro verso diz: como é feliz aquele cuja desobediência, em algumas traduções, iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Iniquidade, no grego, no texto original, é pecha, que significa ir além dos limites de Deus. Ou seja, Davi passou dos limites, daquilo que, insuportável para Deus. Chegou ao extremo, que Deus vai até ele, através de Natã, e fala: por que desprezasse a minha palavra? Por que despreza as palavras de Deus? E Davi agora reconhece o perdão de Deus e diz: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Davi começa a sentir o seu alívio na alma, quando ele confessa a Deus tudo aquilo, todo aquele peso, toda aquela angústia em que ele vivia. Imagina Davi andando por aqueles palácios, agoniado, sem saber o que fazer, sem paciência para nada, vivendo angustiado. Agora ele volta a ter alegria, porque ele sabe que Deus é um Deus perdoador. E ele diz assim: sim, ele insiste, sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva mais em conta, cuja consciência é sempre sincera. Deus sonda os nossos corações. Um versículo mais conhecido: antes da palavra sair da nossa boca, Deus já sabe. E ele diz: como é feliz aquele que tem a consciência limpa. Consciência limpa, paz de espírito. A pessoa, quando tem paz de espírito, é outra pessoa, não é atribulada. Aí ela recebe a paz que o mundo não pode ter. A pessoa, quando está em paz consigo mesmo, ela consegue ajudar a outra. A pessoa, quando está em paz consigo mesmo, ela consegue aconselhar, consegue raciocinar. E Davi diz no verso 5:
finalmente, confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoastes toda a minha culpa. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. 1 João, que foi o que Gabriel disse aqui, diz assim, primeira carta de João, versículo 5, esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhe transmitimos: Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmemos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. Olha o que eu falei de paz de espírito. A gente consegue se ajudar, mas para isso precisamos ter essa luz dentro de nós. Temos comunhão uns aos outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não vivemos a verdade. Mas se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É intimidade, irmão, abra sua boca. Aquilo que não sei, aí é um particular seu com Deus. Eu sei que Deus está aqui, como eu disse no início da pregação. Está um culto leve, está um culto gostoso, e é isso que Deus quer. Eu pedi muito a Deus: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque as ministrações que hoje em dia tem que ser feita é sobre pecado, é sobre arrependimento. Vocês viram domingo passado como é pesado trazer uma palavra de confronto. Nós temos um pastor que ele gosta de brincadeira, mas é um peso, querido, trazer uma palavra dessa. A batalha espiritual vai no nível mais elevado. O inimigo quer parar as nossas vidas para não trazer uma palavra como essa. Eu passei a semana assim, atribulada, no trânsito, até dor de dente me deu. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. E comecei a orar, pedindo a Deus, veio melhorar ontem. Mas é isso, meu irmão. E Davi então confessa o seu pecado e passa a ter aquela intimidade com o Senhor. E o Senhor nos chama para essa intimidade. Está na hora da minha igreja ser lavada e redimida pelo sangue. Deus não quer a igreja suja. Deus não quer filhos desobedientes. Filhos que muitas das vezes têm vergonha. Queridos, eu tenho uma plena certeza do que eu vou falar agora. Deus tem mais prazer em perdoar do que nós mesmos de confessar os pecados. Não sei se você entendeu, eu vou falar de novo. Deus tem mais prazer em perdoar o seu pecado do que nós mesmos de confessar a Ele. Às vezes nós temos vergonhas, não sei, de confessar. E às vezes Deus está de braço aberto, só esperando: meu filho, está sofrendo à toa. Vem para os meus pés, quebra esse orgulho. Que dureza é essa? Jesus Cristo veio e abriu mão da sua glória, se esvaziou de todo o seu poder, se humilhou. Será que nós somos melhor do que Jesus? Tem noção do que é isso? Ele suportou tudo aquilo para levar os nossos pecados. Pela fé, Ele já levou os nossos pecados. Nós não podemos simplesmente se apegar a isso. Nós sabemos que a fé, nós não somos salvos por obras. Mas não vamos ser pecadores, usar esse versículo como desculpa. Confessa, irmão. Se liberta de si mesmo. Davi confessou os seus pecados. E ele diz no verso 6: portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo,
para que não se afoguem quando vier a inundação. A inundação que Davi está falando foi o que ele passou. Um pecadinho foi trazendo. E Davi estava morrendo no meio dos seus pecados. E aquele que é fiel, eu errei hoje, Senhor, me perdoa. Senhor, retira isso de mim. Não deixa brecha para o inimigo destruir a sua vida. Não dê brecha para o pecado acabar com a sua família. Não dê brecha para o pecado acabar com a sua fé, criar dúvida em seu coração. Não dê brecha, tampe as brechas. Entregue tudo ao Senhor. Confessa tudo ao Senhor, que você terá paz em espírito. Louvado seja o nome de Jesus. E Davi diz: pois és o meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cerca de cânticos de vitória. É isso que Deus quer para nós, cânticos de vitória, lutando contra o pecado e nós tendo vitória contra o pecado. Vícios vai cair por terra nessa manhã em nome de Jesus. Espírito de prostituição vai cair por terra em nome de Jesus. Espírito de mentira, toda obra da carne, cai por terra agora em nome de Jesus. Porque nós somos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, queridos, desde que façamos a nossa parte. Tira toda a culpa da sua vida. Tira toda a culpa, se desprenda. Quebra esse coração duro, coração de pedra. O Senhor quer te dar um coração novo, um coração de carne nessa manhã. Oh, Espírito Santo de Deus. E o Senhor diz, para finalizar: eu os guiarei pelo caminho para a sua vida, lhes darei conselhos e cuidarei de vós. Olha que coisa linda. O Pai está dizendo para nós: eu guiarei pelo melhor caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu lhes darei conselhos. Qual voz você tem ouvido? Qual voz você tem ouvido? Oh, aleluia. E cuidarei de você. Você tem sentido o cuidado de Deus sobre a sua vida? Gabriel falou algo, às vezes você entrou aqui caído, mas o Senhor quer te colocar de pé nessa manhã. Você pode estar estraçalhado, com o coração quebrado, sem saber o que fazer, mas o Senhor quer te guiar pelo caminho dEle. Ele quer cuidar de ti. Ele quer te tirar dessa vida turbulenta, para te dar uma vida com cântico de alegria, de vitória, com sorriso no rosto. Não sejam como cavalo ou mula, que não tem entendimento e precisa de freios e rédea para ser controlados. Nós somos seres racionais, irmãos. Nós raciocinamos, nós entendemos a palavra de Deus que foi ministrada nesta manhã. Que nós possamos entregar tudo no altar.